E no começo do mês, Evangelista Damares, eu queria trazer hoje um ensinamento para as mulheres. Mas a gente estou muito corrido esses dias, lendo muitas coisas e confesso que deixei me passar pela data. E na quinta que vem já é a nossa quinta dos obreiros no campo. Então nós vamos ter uma outra oportunidade. Nós vamos deixar passar aí batido o mês de março, mês que teve o seu Dia Internacional da Mulher, no sábado também que trabalha com as mulheres, uma outra data. Hebreus capítulo 10, quero fazer uso do verso 24 e verso 25. Todos acharam? Amém. Tem essa tradução de consideremos. Mas eu vou usar uma palavra aqui, cuidemos. Na NAA está escrito cuidemos. Consideremos uns aos outros também serve, mas a ideia aqui de cuidar, nessa tradução tem uma conotação daquilo que nós gostaríamos de falar. Diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Repito, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. A palavra comunidade é minha, a tradução que tem a maioria dos irmãos tem, está dizendo consideremos uns aos outros, e ao invés de animar na minha tradução, a palavra aí, talvez dos irmãos, está escrito estimular, animar e estimular uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Todos nós que um dia fomos alcançados pela graça do Senhor, temos algumas coisas em comum na nossa vida às vezes pessoal, na nossa vida cotidiana. Tenho certeza que, se não a maioria, mas a maioria de nós, temos nossos labores diários, temos nossas demandas diárias. Há quem diga que todos os dias são dias de matar um leão por dia. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas aflições, cada um de nós temos as nossas provas. Se há algum ânimo em dizer isso, temos a certeza e a afirmação de dizer, de verificar o que a Bíblia diz sobre isso, no que tange que se há algum conforto para o nosso consolo, devemos entender que ninguém de nós passa prova além das nossas forças. A Bíblia diz que isto é impossível de acontecer. Se estamos passando, é porque Deus, na sua grande sabedoria, sabe que certamente as nossas lutas, nossos labores diários, de certa forma, fazem parte do nosso dia a dia. Eu ouvi alguém dizer hoje, um amigo dizendo, que mesmo quando nós olhamos para um Deus que, quando traz uma pena para Adão, como um pai que corrige, Deus poderia exterminar Adão, e quando Adão peca, quando Adão e Eva transgride a lei de Deus, mas pelo contrário, Deus expulsa-os do jardim e traz sobre a vida deles algumas sentenças. Do suor do teu rosto tu vai comer, umas coisas assim, dessa magnitude. Então, mesmo assim, mesmo Deus podendo exterminar o homem, Ele é capaz de dar essa segunda oportunidade, de proporcionar para este homem ter
dias de turbulência, dias de aflições, dias de dificuldade, dias de alento. Só que, mesmo nós que fomos alcançados pela graça, a graça, como falamos algum tempo atrás, ela não nos isenta disso. Ser abençoado, ser graciado, ser salvo em Jesus, porque é assim que nós já consideramos pela fé. Porque se há alguma coisa que eu entendo que nós já vivemos salvos em Cristo, nós já gozamos dos privilégios de um salvo, nós não ficamos esperando ir para o céu para vivermos uma vida de um salvo. Nós vivemos uma vida de um salvo. E viver uma vida de um salvo em Cristo Jesus, não nos isenta dessas demandas, dessas coisas que nos sobrevêm, de situações que às vezes nos deixam perplexos, boquiaberto, pasmado, como diz alguém. Nós não estamos isentos disso. Então nós somos alcançados pela salvação, temos a salvação, já vivemos como salvos em Cristo, já entendemos que mesmo sendo salvo em Cristo, eu tenho as demandas, tenho as lutas diárias, eu tenho as aflições, foi o que o próprio Jesus disse, orientando os seus discípulos. Tenho-vos dito isso para que em Jesus nós temos paz, mas no mundo nós temos aflição. Amém? Quem está vivendo no mundo diz glória a Deus. Enquanto você estiver no mundo, você vai ter aflição. A aflição faz parte do currículo de quem está vivo. Não quer ter aflição? É fazer a oração que você dormiu hoje. Senhor, me leva amanhã. É assim, não é? Tem alguém aqui que não passa aflição? Que não passa luta? Que não passa dia que você não queria viver? Não quer ter esse dia de infortúnio? É falar assim, Senhor, me leva amanhã. Porque enquanto você está vivo, né, pastor Roberto? É assim que é isso. É verdade. A cada dia nós somos surpreendidos, irmãos. Aí vem a diferença da crença e da fé que nós temos. Da consolidação de fé que nós temos. Se a nossa fé é uma fé superficial, se a nossa fé é uma fé circunstancial, superficial porque só está na epiderme, não entrou ainda no coração, não alojou no coração. Circunstancial porque precisa de alguma coisa que me aconteça para que eu tenha fé. Mas se a sua fé estiver consolidada em Deus, como diz alguém dos mais antigos, se você tem raiz profunda, como diz lá o Salmo 1, se a sua raiz estiver em Jesus, você vai saber, e tem que saber. Aleluia. Você vai ter aflição. Enquanto você está vivo, você tem aflição. Quer deixar o mundo de aflição? E deixa eu dizer a você também, tira essa coisa da cabeça. Vou tirar a minha vida. Se você tirar a sua vida, além de você perder a vida, você vai perder a salvação. É verdade isso. Porque a atitude de tirar a vida, além de ser desesperador, dá a demonstração que a pessoa não tem uma vida segura em Deus. Que ela não tem, na verdade, uma fé suficiente em crer em Deus, em confiar no Senhor. Então eu tenho certeza que eu falo para pessoas aqui que mesmo desesperador que seja a sua vida, eu estou preparando aqui, falando uma introdução de coisa que eu não preparei. Glória a Deus. Né? Mesmo que seja desesperador, não tire sua vida, pelo amor de Deus. Né? Olha, porque vontade às vezes de deixar essa terra, mas só quando Jesus vier, ou se naturalmente Ele te levar. Amém? Amém. Enquanto nós estamos vivos em aflição, nós estamos esperando. E a nossa grande expectativa de espera é naquele grande dia, esclarecido aqui pelo escritor aos Hebreus no verso 25, que eu vou chegar lá, dizendo que esse dia, e perceba aí na sua Bíblia, que a palavra dia está em letra maiúscula, chamando a atenção que não é um dia qualquer, que é o dia da vinda de Jesus, ou de nós irmos encontrar com o Senhor. Enquanto esse dia não chega,
Nós estamos esperando se cumprir a grande promessa. Uma promessa de sermos verdadeiramente, uma vez para sempre, salvos na eternidade. Gozarmos das bem-aventuranças da eternidade. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. Abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Olha o que Paulo fala a Timóteo a respeito da expectativa que devemos ter em relação a Jesus, a vida de Jesus a este mundo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Por favor. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que interessante. Esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É a expectativa que Paulo está dizendo a Timóteo, que nós como cristãos devemos ter a respeito da palavra. A palavra de Deus é digna, fiel e de toda aceitação digna. Porque Jesus veio a este mundo para salvar. Queridos, independentemente de qualquer bênção que almejamos e que buscamos diante do Senhor, a maior bênção que Jesus veio trazer para nós, trazer para todos nós, que um dia recebemos a graça do Senhor, é a salvação. Amém, meus irmãos? Primeira coisa, primeira importância, primeira evidência de importância, primeira pedra do nosso alicerce a ser buscado, a ser desejado, a ser colocado como prioridade. Prioridade. Estabeleça a prioridade. Geralmente colocamos prioridade naquilo que julgamos importante. E se podemos fazer um juízo de importância, nós estamos aqui por causa da nossa salvação. Foi para isso que Jesus veio. É verdade que ele fez muitos milagres, é verdade que ele curou muitas pessoas, é verdade que ele multiplicou pães, é verdade que ele fez maravilhas, mas o propósito inicial e central, e primórdio de Deus, Jesus veio para trazer salvação. Não existe salvação se não fosse Jesus. Aleluia. Foi o que diz Paulo aos Filipenses, né? Ele esvaziou de si mesmo. Aleluia, sério. E se tornou pecador. E suportou a morte de cruz. Glórias. Ele tinha uma meta, ele tinha um ideal. Que ideal? De resgatar esse pecador. Nós estamos esperando esse dia, como o escritor das igrejas está dizendo. E o interessante é que a Bíblia, ela esclarece a nossa condição antes e a nossa condição depois. Eu falava isso uns dias atrás. Mas para reprisar outros versículos, por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 12. Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, e nós éramos pecadores, e agora quando nós passamos a acreditar em Cristo Jesus como Salvador do mundo, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós passamos agora e gozamos do privilégio de sermos filhos. Abra sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Rapidinho, isso aqui é a minha introdução, por favor. João 1, 12. Eu vou chegar lá nos Hebreus 10, 20. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos lá. Aos que creem no seu nome. Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu me tornei filho de Deus quando eu acreditei na palavra digna de toda aceitação e aceitei a Jesus como meu Salvador. Ele me aceitou, não vou entrar nesse meio. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. A salvação, ela deve ser desenvolvida. Aleluia. A nossa salvação está em desenvolvimento. Ainda que eu já viva uma vida de salvo,
ainda que eu já vivo as turbulências da vida, porque a vida de um salvo não blinda disso que nós acabamos de falar sobre isso, a minha salvação, ela está em desenvolvimento. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, por gentileza. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Não, é o 12, só está lendo o 13. Não é isso? É o 12 e 13, só vai chegar no 13, mas antes do 13 vem o 12. E só diz que Deus amar, assim como sempre obedecer, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Esse aí agora, vamos lá. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Segura um pouquinho. Essa palavra, a minha tradução, dá para você ler, dá para você perceber essa palavra desenvolver. Talvez alguns irmãos tenham essa palavra, traduzindo assim, ó. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Olha o que ele está dizendo. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Parecem iguais, mas não são. Temor e tremor. 13, Jacob José, por favor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A ideia aqui de Paulo aos Filipenses é dizendo que Deus nos estimula a buscar. Deus nos estimula a desenvolver esta salvação. Deus coloca aquele desejo, aquele ânimo, aquela vontade. O pontapé inicial Deus dá, mas a salvação deve ser desenvolvida por nós. Aí eu entendo algumas coisas aqui que o escritor aos Hebreus está dizendo, no sentido de fazer diferença. Por quê? Porque, em suma, mesmo nós sabendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas no âmbito da fé, nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as pessoas têm a mesma fé. Eu estava lendo em Tessalônica, lá, os irmãos de Tessalônica, quando Paulo escreve, dizendo ali, a fé não é de todos, e a gente tem que tomar cuidado ali no contexto, porque talvez o contexto ali não quer dizer, no sentido que nem todos na igreja têm fé. O contexto ali, a fé não é de todos, é por quê? Porque nem todos ainda tinham sido alcançados pela salvação. Ali, o texto dali se aplica ali, dessa forma. Ali ele está fazendo diferenciação daquele que um dia já foi alcançado pela salvação e daquele que não foi alcançado pela salvação. Aquele incrédulo, aquela pessoa que não aceitou a Cristo, que não tem Cristo como seu Salvador. E quem não tem Cristo como seu Salvador não é filho de Deus, no texto que nós lemos no Evangelho de João. Mas Paulo está falando aos Filipenses que a nossa salvação tem que ser desenvolvida. E por falar em desenvolvimento, aí que nós entramos naquilo que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, está nos advertindo a fazer. Ele está dizendo assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. O que ele está fazendo? Está falando em outras palavras. A minha fé é desenvolvida, a minha salvação é desenvolvida, o meu viver de salvo, ele se torna em desenvolvimento quando eu cuido de animar ou de estimular outras pessoas no amor e na prática das boas obras. O que ele está dizendo? Que ainda mesmo nós, como seres humanos, incapazes, como diz Paulo lá no texto que lemos em Timóteo, ele veio salvar os pecadores e dar para o seu principal. O que Paulo está dizendo? Que mesmo sendo um salvo, mesmo vivendo como salvo, ele também tinha deslizes, ele também tinha
pecados, ele também tinha transgressões, ele não fazia só o que deveria fazer, fala dele mesmo, miserável como eu estou, porque o que eu deveria fazer eu não consigo, e o que eu não deveria fazer eu estou sempre fazendo. A ideia do pecado, a ideia do deslize, a ideia de não fazer o que nós deveríamos fazer. Quem de nós às vezes durante o dia não murmura? Quem diante de nós às vezes não comete algum deslize? Nós cometemos, sem hipocrisia nenhuma. Só que, diante das coisas que nós fazemos, que não deveríamos fazer, o escritor aos Hebreus abre aqui parênteses. Ele estimula a igreja a desenvolver a fé, no sentido de animar uns aos outros, de estimular uns aos outros, dar uma palavra de ânimo uns aos outros. Aleluia. Aleluia. Desenvolver a fé prática de uns aos outros. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Está dizendo que eu, talvez com uma palavra, talvez com uma atitude, talvez com um comportamento, talvez com uma ação, eu posso estimular alguém, eu posso incentivar alguém, eu posso ser referência para alguém. É o Paulo que fala lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está estimulando os irmãos a imitar a Cristo como ele imitava. É isso aqui que o escritor está dizendo. Está dizendo que nós temos essa capacidade dada pelo Espírito de animar uns aos outros, de estimular uns aos outros. E estimular o quê? A cometer as mesmas falhas que eu? Não. A estimular uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E quando isso acontece, isso demonstra a minha fé está em desenvolvimento. Eu não sei, querido, se é costumeiro, deveria ser, quando nós conversamos com uma nova pessoa, um neófito na fé. Vocês sabem o que é neófito, né? Está na Bíblia. Neófito, a palavra neo, novo na fé. Alguém que está chegando, alguém que está precisando de estímulo, alguém que está precisando de uma referência. Aleluia. É de suma importância, irmãos, que dentro do celeiro de Deus, dentro da casa do Senhor, tenham pessoas que sirvam de referência. É verdade. Há conselhos práticos bíblicos. Quando a pessoa recém-chegada encontra no seio da igreja uma referência, uma pessoa que ele possa imitar, uma pessoa que ele deseje ser. E isso aqui é o que o escritor está dizendo. Uma pessoa que o anime, uma pessoa que o ensine, uma pessoa que aconselhe. Aleluia. Há quem diga que conselho, se fosse bom, não se dava. Mas conselho é bom, irmãos. Salomão foi o que escreveu Provérbios. Ele diz assim, que na multidão dos conselhos, há palavra de sabedoria. Aleluia. É bom ouvir conselho, principalmente de uma pessoa experiente. Não é verdade? Talvez aqui eu falo para geralmente jovens, não gostam de, às vezes, ouvir as pessoas mais velhas, mas se existe alguma coisa que nós aprendemos ao longo da vida, a pessoa mais, não vou falar para a pessoa mais velha, pessoa mais experiente, já viveu mais, já viu mais coisas debaixo do sol e em cima da terra. Mesmo às vezes aqueles conselhos que não são aplicáveis, é bom você ouvir. É bom você fazer como diz a palavra, ser pronto para ouvir, tardio para falar. É bom você ouvir, porque vai servir ou você vai ouvir alguma coisa que você vai usar durante a sua vida. Então, a pessoa que está em desenvolvimento na fé, desenvolvendo a sua fé, ele tem o prazer de animar as pessoas,
Ele tem prazer de estimular as outras pessoas. E que bom é, queridos, quando alguém estimula, não só de falar, mas estimula fazendo. Glórias. Porque a palavra tem alguns conselhos práticos de como você aconselhar. Mas o melhor é você aconselhar pelo que a Bíblia ensina e você também aconselhar fazendo o que a Bíblia ensina. Aleluias. Um dos conselhos bons, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 18. Olha que conselho abençoado para você estimular alguém que iniciou o desenvolvimento na fé com uma base bíblica, com um alvo certeiro, com um alvo com um alvo certeiro de dar certo, com um alvo certeiro de ter resultado. Aleluia. Com um alvo certeiro de ser esta a vontade de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Acharam aí? Antes crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Olha que conselho bom para alguém que está chegando, para alguém que começou o desenvolvimento na fé, para um neófito, para alguém que de repente não tem uma base bíblica, para alguém que não tem o norte da palavra. Olha que conselho bom, e não somente um conselho bom para um neófito, para um novo na fé, mas um conselho que todos nós devemos a cada dia praticarmos. O conselho de Pedro, escrevendo a sua epístola, ele diz assim: cresçam na graça. O que ele está dizendo? Cresçam no sentido de salvação, de certeiro de salvação. Cresçam no sentido de vida com Deus. Cresçam no sentido de favor de Deus. Cresça no sentido do aproximar do Senhor. Por quê? Porque é a graça do Senhor que nos aproxima de Deus. Aleluia. Cresçam nisso. E o que ele está dizendo? Não fiquem anãos nisso. Não fiquem sem desenvolver isso. Não deixem isso de forma mirrada. Mas nutram isso para que cresça. E talvez eu vou falar para as irmãs aí que gostam de cultivar aquelas plantinhas na sua casa. Se você pegar aquela planta, esconder no quartinho escuro, não regar, não colocar água, não adubar e não dar os nutrientes necessários para ela se desenvolver, o que vai acontecer? Ou ela morre ou ela mirra, ou ela não desenvolve. Aí Pedro vai na contramão e está dizendo: cresçam! E o que eu tenho que fazer para crescer? Se fosse a planta, coloque a planta no solo. Se eu fosse uma planta, coloque a planta mais perto da presença do Senhor, que ela vai crescer, ela vai desenvolver. Estimule as pessoas a buscarem ao Senhor. É o nosso conselho para alguém que está chegando. O que eu faço para mim receber os dons? Vai buscar. Qual que eu vou buscar? Vai orar. Aleluia. Cresçam na graça e mais no conhecimento do nosso Senhor. Aleluia. O que eu aconselharia? Aprenda e deseje ardentemente em se alimentar da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Glória. Seja estimulado a ler, reler, entender. Se não entendeu, procurar a saber e entender. Por quê? Porque se você crescer no conhecimento, crescer no entendimento da palavra, você vai a cada dia ter ânimo, ter força, ter disposição para você se desenvolver ou desenvolver a salvação de Cristo Jesus. A nossa salvação é desenvolvida à medida que nós conheçamos e prossigamos,
vida. O meu entendimento do que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele vai fazer, fica claro. Glória, E glória. quem tem a clareza da palavra, meus irmãos, quem tem a clareza da palavra, quem tem a convicção que foi alcançado pelo Senhor, ô querido, não tem desejo de voltar lá para fora. Aleluia, é Deus. Não tem desejo de voltar para o Egito. Não tem saudade da vida pregressa que você tinha. É verdade, meus irmãos. Eu dizia para alguém, ao longo desses mais de 30 anos que sirvo ao Senhor, claro, todos nós, eu vi o irmão pregando na terça-feira dizendo que todos nós um dia vamos viver, vamos ter uma de Laodicea. Você está amarrado no nome de Jesus. Né? Nós não devemos ter saudade das coisas lá de fora. Nós podemos, às vezes, não estar com uma fé acesa como deveria estar. Talvez não ter o azeite que deveria ter na lâmpada, que de vez em quando começa a se acabar e nós temos que buscar em Deus. Mas não deve passar no nosso coração o desejo de qualquer evento que aconteça na nossa vida, de nós querer voltar para o Egito, de nós querer voltar quem nós éramos, de nós queremos voltar para a lama, de nós queremos voltar para o homem. Não, queridos. Nós temos que a nossa fé se desenvolver. Nós temos que crescer. Nós temos que desenvolver uma fé tão profunda em Deus, que voltar seja a última coisa que nós não vamos pensar em fazer. Nós vamos pedir graça para o Senhor. A nossa fé vai ser estimulada no Senhor. O nosso ânimo vai ser reanimado no Senhor. Nós vamos para frente. Como o escritor aos Hebreus mesmo diz, nós não somos como aqueles que retrocedem. Está aqui talvez o segredo de muitas pessoas, meus amados. Não conseguem ter uma firmeza, não conseguem ter uma disposição de mente e de coração. Por quê? Porque às vezes está atrelado, está de cordão umbilical ainda ligado com as coisas da sua velha natureza. Tem desejo de voltar. Então, olha o conselho maravilhoso de Pedro. Cresça na graça, se aproxime do Senhor, cresça no conhecimento, se aprofunde na palavra. Aleluia! E quando você faz isso, você é estimulado a desenvolver a fé. Ainda, Pedro escrevendo agora na primeira carta, no capítulo 2, 3 versículos, me chamou a atenção quando eu estava lendo mais uma vez. Capítulo 2 da primeira carta, no verso 1, verso 2 e o verso 3. Uma fé em desenvolvimento é uma fé que essas convicções estavam claras. E eu estava vendo isso. Eles estavam num contexto de quem nós éramos, das práticas que desenvolvíamos, e de agora, depois da salvação, o que mudou na nossa vida, quem nós éramos e quem nós somos agora. E está nesse pacote, está nesse contexto, de dizendo o antes e o depois, do que as nossas práticas, ou as nossas velhas práticas, ou as nossas inclinações da velha natureza, e agora, a nossa aptidão, o nosso desenvolver de fé, está muito aqui inserido nesse contexto que nós agora estamos olhando aqui, o que Pedro escrevera. Olha o que está dizendo no capítulo 2, verso 1, na primeira carta. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, toda a hipocrisia, toda a inveja, bem como toda a maledicência. Aí o verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o quê? O quê? A naturalidade, o normal, dentro de uma condição normal, salvo algumas exceções por
problemas genéticos ou por problemas biológicos de alguém, o que isso subentende? Uma criança nasce, ele vai por certo tempo se alimentar do leite materno. Sim ou não? Essa é a ideia do termo. Está dizendo também, fazendo aqui uma analogia, uma modo de comparação entre o nascimento de alguém, de uma criança que vai se desenvolver, e de alguém que nasceu desta fé, alguém que está desenvolvendo a fé, alguém que está agora em uma fase de crescimento. Crescimento do quê? Talvez não vai na estatura, porque alguém às vezes aceita Jesus já de velho, já não vai crescer mais de forma de estatura. Aqui o relacionamento de crescimento não se dá no tamanho, não se dá se vai crescer mão, se vai crescer. Não está dizendo o crescimento do corpo. Não está falando de crescimento natural. Está falando aqui de um crescimento espiritual. Ele faz essa alusão, esse trocadilho aqui do natural com o espiritual. Aí está dizendo, como crianças que acabaram de nascer, recém-nascida, desejem o leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Olha o verso 3. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem acredita que o Senhor é bondoso? Quem acredita que o Senhor dá além do que nós deveríamos ganhar? Quem acredita que o Senhor é misericordioso? Que Ele dá além do que nós merecemos? Deus é bom demais. Deus é bondoso. E esse Deus que é bondoso, Ele tem esta bondade a se desenvolver em nós. Quando nós desenvolvemos a salvação, quando nós tomamos o verdadeiro leite espiritual, quando nós nos alimentamos do melhor alimento que é a palavra de Deus, quando nós desenvolvemos a ideia que precisamos estar perto, precisamos estar ligados, precisamos estar enxertados na videira verdadeira que é Jesus. E se nós estivermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, com certeza nós vamos frutificar. A nossa vida vai ter fruto para a glória do Senhor. A preocupação de Paulo era também a mesma preocupação aqui de Pedro, no sentido de crianças recém-nascidas, que deveria se desenvolver tomando leite espiritual. Paulo também tinha esta preocupação quando escreveu aos irmãos colossenses, quando não só tinha uma preocupação, mas esta preocupação de os irmãos se desenvolverem, fazia com que Paulo orava pelos novos na fé. Por favor, Colossenses 1, verso 9 e verso 10. Colossenses 1, verso 9 e o verso 10. Olha a preocupação de Paulo, no sentido de desenvolvimento. Não era só uma preocupação, mas ele também fazia daquilo, desse desenvolvimento dos novos irmãos na fé. Ele orava, ele pedia a Deus para que esses irmãos fossem consolidados. O que Paulo está nos ensinando aqui, queridos, deve por nós ser aplicado. Nós também, além de aconselhar, além de dar o exemplo aos novos na fé, nós devemos também não nos esquecermos de orar. Por isso que regularmente, às vezes, nós sempre citamos aí nos grupos das pessoas que estão chegando, das pessoas que se aceitaram a Jesus, das pessoas que estão vindo para a casa do Senhor. Nós também devemos, além de aconselhar, além de servir de exemplo, além de é um estímulo para eles também, nós orarmos por eles. Olha o que está escrito aí,
Verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que maravilha, querido. Além de aconselhar, é um estímulo para alguém também nós apresentarmos essas pessoas diante do Senhor. Querido, tem coisa que não é por conselho, tem coisa que não é por, como disse Zacarias, não é por força nem por violência. Tem coisa que é uma obra que Deus tem que fazer na vida de alguém. Aleluia. E Deus só pode fazer alguma coisa quando nós também devemos ocupar as fileiras dos intercessores, para que o Senhor desenvolva e dê essa experiência para essa pessoa também. Este mesmo encontro que eu e que você teve, para que também este encontro seja visível, seja de forma profunda, seja de forma pessoal, com cada um que começou a desenvolver a fé. É muito importante isso, meus irmãos, que a pessoa que quando chega e começa a servir ao Senhor, ele viva suas experiências pessoais com Deus. Aleluia. Quem já teve experiências pessoais com Deus? Coisa que você pediu e Deus respondeu. Coisa que você orou ou coisa que você colocou na mão do Senhor e você viu Deus fazer. Quem teve já experiências pessoais com Deus? São essas experiências que nos fizeram crescer na presença do Senhor. A oração de Paulo também é isso. Ele está falando aqui que ele não deixava de orar. Soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. E pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O que ele está falando em outras palavras? Daquilo que o escritor dos Hebreus está dizendo. Desenvolvendo a fé. Glórias. Aleluia. Glórias. Sendo estimulado a viver na presença do Senhor. Aleluia. Sendo estimulado a crescer no conhecimento de Deus. É essa ideia. É isso que deve nos faltar nessa ideia do estímulo. Por gentileza, abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4. Deve ser um estímulo para alguém que está nessa fase de transição, nessa prática de boas obras, na ideia de ter boas ações, receber também como estímulo de fé, que mesmo diante dos embates, dos empecilhos, dos obstáculos, alguém que está chegando não sabe o que você já sabe. Alguém que está chegando não tem a experiência que você não teve. Alguém que está chegando talvez não ocupou as frontes das batalhas ainda da vida, vividas já por você, que já ocupou e que já tem triunfos, que já tem êxitos, que já tem vitórias para contar, que já tem testemunho, Glória. que sabe que Deus faz, que sabe que Deus pode fazer. Aí, João escreve uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. Olha o que João escreve. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 4. Vamos lá? Meninos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha que maravilha, meus irmãos. João, capítulo 4, verso 4, primeira epístola. Olha que maravilha. Aleluia. Filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aqui diz glória a Deus. Glória a Deus. Olha, alguém que está chegando, que ainda não sabe o que é. Alguém que não sabe. Alguém que está chegando, comete alguns delitos e de repente vive em conflito consigo mesmo. Tem algumas inclinações
que de repente não conhece ainda o tamanho desse Deus que se revelou a cada um de nós. Alguém que está enxergando, meu Deus, a prova está grande, a luta está grande, o diabo está rugindo como um leão. O que eu vou fazer? Aí vem essa palavra: maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Glória, glória. É o estímulo. É o estímulo para confiar em Deus. É o estímulo para dar um passo de fé. É um estímulo para se aprofundar no conhecer de Deus, no andar de Deus. Porque se maior é que está comigo, eu não vou temer o adversário que está à minha espreita. Se maior é que está comigo, pode os laços serem armados. Aquele que está comigo, o Senhor que está comigo, Ele vai me livrar, Ele vai passar comigo, Ele vai estar comigo todos os dias. Isso é um estímulo para alguém continuar na jornada, para alguém continuar na caminhada. Aleluia! É um estímulo para alguém que está desenvolvendo a fé, alguém que está querendo ser encorajado. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e o verso 9. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Isso aqui é fantástico. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Eu coloco aqui nessa frase de Paulo a síntese de que o cuidado de Deus para conosco sempre vai ser maior. Aleluia. Observe, irmãos. Em tudo somos atribulados. Quem já foi e é atribulado no seu dia a dia? Ou vive um dia atribulado? Vocês passam tribulação? Passa lá, Gilberto, tribulação. Passa? Passa tribulação, meu amigo? Passa, né? Passa, Mário, tribulação? Irmã Fátima, de Deus eu passo tribulação, né, querido? O Hélio, passa, Hélio, tribulação? Ainda mais não passa, né? Passa também, também. Em tudo nós somos atribulados, mostrando que ser atribulado, pelo amor de Deus, no pejorativo, quando você fala assim, o fulano é atribulado, pelo amor de Deus, não é boa coisa isso aí. A ideia aqui do atribulado é passar a tribulação. A ideia do atribulado aqui é sofrer como todo mundo. É como disse Salomão: o sol nasce para os bons e o sol nasce também para os maus. O dia ruim chega para os bons e o dia ruim chega para os maus. Amém, meus irmãos? Só que tem um detalhe aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A ideia do angustiado aqui é o de jogar a toalha. Puxa vida, eu estou passando uma tribulação, vou desistir, vou largar. Aí Paulo está dizendo, ficamos perplexos. E eu não sei vocês, mas os dias que nos têm sobrevindo, têm nos deixado perplexos, têm nos deixado de boquiabertos, têm nos deixado pasmados. Acontece algumas coisas no mundo em que vivemos, e a gente se pergunta, meu Deus, qual que vai ser a próxima? Porque todo dia tem uma novidade, pior do que a outra. É ou não é? Sim ou não? Ou estamos como a sociedade que vivemos, uma sociedade adormecida, uma sociedade indolente, uma sociedade que não sente mais a dor, uma sociedade que de repente ela não mais se compadece, nada mais a surpreende, nada mais a choca. Na verdade, eu dizia um tempo atrás,
Você encontra alguém na rua apanhando e você passa batido, como se nada tivesse acontecendo. E porque você vai começar a pensar nas coisas por aí. Esses dias atrás descobriram uma gangue que a tática dele de atrair a pessoa para ser assaltada era essa, ó. Eles começaram a brigar e alguém lá queria dar um bom samaritano e entrava lá para apartar ela. Aí você começa a ver essas coisas, você acaba passando ao lado. Você acaba sendo precavido. Aí ele está dizendo, nós ficamos perplexos, mas porém não desanimamos. Aleluia. É verdade, queridos. Nós não estamos esperando o nosso ânimo, ainda que, como seres humanos que somos, naturais que somos, e estamos ainda no corpo físico, mortal que temos. Claro, existem muitas coisas nessa vida que nos motivam. Existem muitas coisas nessa vida também que nos desanimam. Momentaneamente. Mas o ânimo que Paulo fala do desanimado é no quesito do final. No sentido de sentença final. No sentido de jogar a toalha que não tem mais jeito. Aí ele fala, nós somos perseguidos. Porém, nós nunca vamos ser abandonados. Porém, nós não somos abandonados. Deus não nos abandona. Olha o que ele disse através do profeta Isaías. Pode, porventura, uma mãe que esteja amamentando se esquecer do seu filho. Irmão, uma mãe que amamenta, esquecer do filho, isso é quase impossível. É humano. Mas Deus falou que pode acontecer. Mas, todavia, eu não me esquecerei de vocês. Olha que coisa linda. Deus não é homem. Deus nunca vai abrir um precedente de falha. A ideia é que Deus nunca vai nos abandonar. Nós podemos abandonar Deus. Nós podemos virar as costas para Deus. Nós podemos desistir de Deus. Mas Deus não desiste de nós. Aleluia. Pai. Que diga a Oséias, quando Deus, como sentença de fazer alusão entre ele e Deus como marido, e Israel como esposa, a esposa de Oséias uma meretriz, que o diga Oséias. Deus sempre vai estar disposto a nos dar uma segunda chance, a nos dar uma nova oportunidade. Deus não nos abandona. E se Deus não nos abandona, esse Deus não nos abandona, não é eu, não é para mim, não é para você, é para todo o ser humano, é para toda a obra da sua criação, mesmo aqueles que ainda não foram iluminados, mesmo aqueles ainda que não receberam, não teve a graça, a disposição do conhecimento da graça de Deus. Deus continua abrindo sempre para eles uma porta para que eles sejam alcançados pela salvação. Olha o que Paulo está dizendo. Somos derrubados, porém não destruídos. Ou seja, o cuidado de Deus para conosco sempre vai ser maior do que os empecilhos que a vida pode ter ou que nós podemos passar. Acredite nisso, meu irmão, como estímulo de fé. Acredite nisso como estímulo de desenvolver a sua fé, em confiar no Senhor. Quando você é estimulado nisso, nós entendemos que a nossa fé no Senhor é desenvolvida, que a nossa fé no Senhor é consolidada, que a nossa fé no Senhor ela é aprofundada. Aleluia. Que a nossa fé no Senhor tem o prazer de estimular outras pessoas, incentivar outras pessoas, não a fazer coisa ruim, mas a fazer coisa boa, boas obras e desenvolvimento de amor. Amém, meus irmãos? É verdade. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Gálatas, capítulo 6, o versículo que eu estava lendo me chamou a atenção mais uma vez.
dizendo assim: vós que sois mais espirituais, admoestem aqueles que não são, com cuidado. Então, o que Deus está dizendo? Nós que estimulamos, devemos continuar estimulando com cuidado. Claro, queridos, pessoa que está chegando, alguém que está começando, não vai ter a mesma fé que você. Claro que quando nós observamos a palavra, não tem tempo de chegada, não tem quem é mais, tempo de casa, mas o tempo de casa aqui se aplica no conhecimento mais de Deus. Subentende-se de alguém que caminha com o Senhor por mais tempo, vai conhecer Deus melhor. Subentende-se. Mesmo que quando você ler lá na parábola de Jesus, a parábola do trabalhador, quem chegou no primeiro horário recebe o mesmo salário que quem chegou no último. Ali, claro, é dentro do quesito salvação. Nós que de repente já caminhamos com o Senhor há mais de 30 anos, alguém que chega hoje na igreja, se Jesus vier, ele vai para o mesmo céu que eu vou. Aleluia. Ele vai para o mesmo céu que você vai. Só que, talvez o nosso tempo, a nossa experiência que nós temos com Deus, a nossa jornada com o Senhor, a nossa caminhada com o Senhor, ninguém apaga isso, ninguém apaga a sua vida com Deus. Por isso que Paulo fala aos Gálatas: vocês que são mais espirituais, aconselhem. E mais, o escritor aos Hebreus está dizendo que não faça como alguns, deixe de congregar. Queridos, como é importante nós estarmos na casa do Senhor. Como é importante eu ter o prazer de cultuar a Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas nós temos o prazer de cultuar ao Senhor. É verdade. Como é importante você estar inserido no contexto da igreja, você acompanhar a vida da igreja. A igreja não só abre no domingo. Então, se você é um crente domingueiro, você não acompanha a vida da igreja. Verdade. Ou não? A igreja não funciona só na terça. Se você só frequenta na terça, você não acompanha a vida da igreja. Estou dizendo claro, um ressalvo daqueles que têm dificuldade com horário, por compromissos, por N fatores. Mas salvo esses fatores, aqueles que não acompanham, na verdade, são, eu não sei, domingueiro, se poderíamos falar terceiro, crente quinteiro. Aí não sei se ia dar muito certo essa forma de falar. Então, como é importante nós estarmos, como é importante nós termos essa ideia de cultuar a Deus, como é importante. Foi o que um dia Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 18, verso 20, isso aqui é fantástico. Ele diz assim: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar. Que como é importante, quando você sai da sua casa, de repente numa terça, numa quinta como essa, talvez cansado como eu estou, aleluia! Talvez de repente, meu irmão, com todas talvez essas coisas comigo chamam, eu quero respeitar também, entrar ser complacente também com alguns também, que não tem essa mesma fé que a gente, né? Que de repente quando chega em casa, e aí, como é que vai ser o Big Brother hoje? E tem uma dificuldade de trocar o Big Brother, de trocar a novela, aleluia! Né? Porque tem pessoa que tem essa dificuldade, irmão. É verdade, tem pessoa que não consegue, chega na tardezinha, ele tem que assistir a das 6, aí depois tem que passar no capítulo da 7, e depois vai no capítulo da 8, e aleluia. E não tem a coragem, a disposição. Aí é claro, não sou eu que faço o juízo de ninguém, mas você vê a profundidade, de repente, do espiritual, né? Você vê o desenvolvimento da pessoa no sentido espiritual. Porque o que nós entendemos? Como nós precisamos orar, irmãos. Aleluia. Nossa vida de oração, às vezes, a gente aprendeu ao longo dos anos, não só ora na igreja, não devo só orar na igreja, mas é aquela igreja que a gente aprende a orar. Aleluia. Eu falo para as pessoas, pastor Roberto, se eu não aprender a
dirigindo, quem está auxiliando o culto, né? Aleluia. A Bíblia diz como é prazeroso nós estarmos nesse lugar. Aqui uns têm salmos, aqui uns têm cânticos espirituais. Todos nós com o único intuito de louvar a Deus. Aqui eu aprendo com você e você aprende comigo. Nós não somente ensinamos, nós aprendemos. Por quê? Porque o maior ensinador, quando nós nos reunimos, ele está no nosso meio, que se chama Jesus. Jesus está sempre disposto a nos ensinar. E todo culto é uma aula inédita. O culto de hoje não é igual ao outro. O de hoje foi uma bênção, mas o de hoje não vai ser nunca igual ao de ontem. E o de amanhã não vai ser igual ao de hoje. Aleluia. Amém? Por isso que é bom nós aplicamos o nosso coração. Eu não sei você, meus irmãos, nos meus primeiros passos na fé, nós fazíamos propósito, irmãos. Senhor, eu esse ano não quero perder um culto. Senhor, esse ano eu não quero perder uma ceia. A gente fazia propósito no começo do ano, naquela oração nossa de final do ano. Quando a gente tem uma pessoa que começa a prometer um monte de coisa, né? Prometer coisa que às vezes nem tem. Fazer promessas impossíveis, né? Forrest Gump, conta toda a história para Deus, né? Tem pessoa que gosta disso. Mas a gente fazia propósito, Senhor, esse ano eu quero ganhar uma alma. Esse ano, Senhor, eu quero ganhar alguém para Jesus. Esse ano eu quero ajudar alguém, Senhor. Eu quero fazer alguma coisa para a tua obra. A gente começava o ano assim. O que é isso? É desenvolver a fé. É ter prazer de estar na presença do Senhor, meu irmão. É não estar servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Queridos, nós não devemos servir a Deus somente, não por medo de ir para o inferno. Nós devemos servir a Deus porque Deus nos alcançou para isso. Aleluia. Somos salvos, fomos alcançados por Deus e nós temos o prazer de estar na casa do Senhor. Tenha prazer de estar na casa do Senhor, meu irmão. Que o diga Davi, preferiria estar um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares, ou nas tendas da impiedade, como ele diz em um dos salmos. Que esse possa ser o meu prazer, e que esse possa ser o seu prazer a cada dia, um prazer crescente, um prazer de necessidade. Não é verdade? Às vezes nós entramos na casa do Senhor, meu irmão. Sim, tem dia que a gente vem para adorar, para oferecer, mas tem dia que a gente entra necessitado. Ou não? Ou sou eu que tem dia que eu entro necessitado? Ô Deus, fala comigo hoje. Ô Jesus, usa alguém. Hã? Isso acontece com você também? Que você vem para a casa do Senhor para pedir uma direção, para pedir um direcionamento. Aleluia. Para que o Senhor fale com você, para que Deus confirme o que está no seu coração já há alguns dias. Não é assim? Eu não sei você, mas a gente vem com propósito. Não vem para bater cartão, o pastor vê, o irmão vê, o irmão não. A gente vem porque a gente sente necessidade. A nossa alma tem prazer de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ah, mas é ensinamento. Você vai escutar alguns crentes falar assim, ó. É ensinamento, é um pouco chato. Você vai escutar algumas pessoas falando isso. E eu vou traçar aí, talvez, para você fazer uma análise. Para essas pessoas que assim falam, são pessoas que não têm muita profundidade na Bíblia. São pessoas que ainda estão com coisa das velhas práticas. Crente fazendo mandinga, crente fazendo oração feiticeira. Porque não se aprofunda na palavra, aí está vivendo com essas coisas ainda. Né? Mas você vai ver, crente que frequenta culto de ensino, dificilmente o versículo 25 se aplica. Ele deixa de congregar. Ele está congregando. Porque ele está plantado na casa do Senhor. Não foi o homem que plantou, foi Deus que plantou. E quem foi plantado por Deus, meus irmãos,
não é vento de doutrina, não é novidades que vão surgir dizendo que Cristo está ali, que Cristo está aqui, que isso aqui é de Deus que não dá. Queridos, devemos tomar muito cuidado com estas coisas, com essas novas coisas que têm surgido no dia de hoje. Né? Pessoas fazendo treinamento para hipnotizar pessoas na igreja. Tem umas novidades aí. Alguns dias nós vamos falar com os irmãos aí de algumas coisas. Alguns sons que hipnotizam. Algumas palavras-chave. Ai, que bênção, né? Bênção não hipnotismo. Pessoa sendo treinada. Tem um monte de novidades aí, queridos. Mas se você tiver a palavra, a Bíblia diz assim, quando nós temos a palavra, Deus não nos deixará sermos enganados. Amém? O inimigo com as suas astúcias não nos enganará, porque a palavra vai estar inserida dentro de nós. Amém, meus irmãos? Fique com esta simples e humilde palavra, guarde no seu coração, guardemos no nosso coração e continuemos aí, esperando Jesus, estimulando uns aos outros, incentivando uns aos outros, considerando uns aos outros, nas boas obras e no amor, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Deus abençoe. Meus irmãos, sábado teremos